Você prefere quando as pessoas acham que você é falso ou quando as pessoas acham que você é verdadeiro? Você acha que elas preferem você como? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou trazer um conteúdo do Marcelo, ele vai ajudar a gente a compreender essa situação. Quanto mais verdadeiro você for, mais problemas você vai arrumar para sua vida. As pessoas não gostam de pessoas verdadeiras, elas só dizem que gostam de pessoas verdadeiras. Porque muitas vezes quando você diz a verdade para alguém, não é fácil para essa outra pessoa ouvir essa verdade. Se você quer agradar todo mundo, quer que todo mundo te ame, seja uma pessoa falsa. Cara, eu acho isso muito delicado, porque eu acho que isso tem uma relação direta com as preocupações de cotidiano da gente, assim, em geral, que é essa preocupação entre a falsidade, a verdade, a sinceridade, né? Aquela coisa de eu gosto de gente verdadeira, né? E há uma polissemia em relação a isso, né? Há uma variação de sentidos que se pode ter quando se fala de falso, verdadeiro. É muito interessante isso. Eu já ouvi gente dizer assim: eu gosto de gente verdadeira. E aí a pessoa tava se referindo a uma situação de briga, tá ligado? De conflito explícito. Uma situação de conflito explícito. Eu gosto de gente verdadeira. Cara, mas então eu prefiro gente falsa, então. Eu prefiro gente que mantém o clima agradável e que consegue ser civilizado. Mas será que isso é ser falso? Ou será que isso é justamente conseguir performar uma coisa que é verdadeira, que é a vontade da civilidade, que é a vontade de ter um ambiente agradável, né? Porque não necessariamente você vai manter um ambiente agradável quando você tá ali se colocando de um jeito agressivo, mas ao mesmo tempo isso é ser verdadeiro? Às vezes a impressão que dá é que a verdade do sujeito tá inserida nessa coisa mais instintual e não pensada, nessa coisa que envolve uma ausência de preocupação com o todo. Mas vamos ouvir aqui o que o Marcelo tem a dizer. Porque sendo uma pessoa falsa, você vai dizer para todo mundo tudo o que elas querem ouvir. E aí provavelmente você não vai ter problema com ninguém. Mas eu me arrisco a dizer que semear relações desse tipo é alguma coisa que vai te trazer muitos problemas depois. Porque quando chegar na hora de você ter que ouvir a verdade, de você ter que ouvir alguma coisa que é difícil para você ouvir sobre você mesmo, quem é que vai te dizer se você só está cercado de pessoas falsas? Por mais que seja doloroso, é muito importante que a gente consiga olhar para as verdades, principalmente aquelas que doem sobre nós mesmos. Cara, foi profundo agora, né? Foi no fundo da nossa alma. E isso é relevante porque aqui a gente tem um outro sentido do verdadeiro e do falso, né? Sendo um falso relativo àquilo de querer agradar, de nunca chegar no espinhoso, né? E o verdadeiro sendo o colocar os pés nessa coisa espinhosa. Eu acho que existe uma polissemia entre a falsidade e a verdade nesse sentido da personalidade que é verdadeira ou que é falsa, né? E me fica muito a impressão de que essa polissemia ela se situa muitas vezes relacionada a um traquejo social que é esperado. Um bom traquejo, um traquejo que dá trabalho de se ter, que dá trabalho de se aprender e que dá trabalho de se colocar, parece ser falsidade, né? Tem que ser falso, né? É igual quando você tá no trabalho e alguém te diz: "Não, aqui você tem que ser político, aqui você precisa fazer amizade com todo mundo, você não pode entrar em conflito com ninguém e a coisa fica feia. Se você entrar em conflito, você fica mal visto." Mas por outro lado também, essa coisa de ser verdadeiro no sentido de não ser somente um puxa-saco dentro de uma panelinha é relevante, na minha opinião, em qualquer relacionamento adulto entre amigos, marido e mulher, relacionamento amoroso em geral, né? Eu acho que não tem como evitar que há um nível de maturidade que envolve você chegar pra sua parceira, pro seu parceiro e perguntar: "Você acha que tal coisa que eu fiz faz sentido? Tal coisa que eu fiz, você acha que é legal, que faz sentido?" E escutar de repente olha, eu acho que não, eu acho que você vacilou. E saber escutar isso, mas aí eu acho que há um outro problema que é muito também, muito frequente, muito presente, que é o problema da rejeição, né? Do não. É o grande problema do não. Porque quando a gente fala do não, da dificuldade de se ouvir, de se dizer um não, essa dificuldade não é relacionada só à palavra não ou somente a uma negativa a uma proposta, mas ela é relacionada à própria desagregação, à própria rejeição, por exemplo, enquanto uma forma de desagregação. Ou seja, a própria discordância em um tema que não necessariamente é de sim ou não, mas é um tema que envolve, de fato, rejeitar alguém, rejeitar uma proposta, rejeitar um jeito de ser. Isso por si só
também é muito delicado de se fazer e é uma coisa espinhosa de se colocar. Mas eu acho que muitas vezes é espinhoso demais para quem escuta, né? Realmente, assim, se preparar para escutar essa coisa é espinhosa. Isso é uma característica muito nossa, que é de manter a simpatia, de azeitar as relações na simpatia, porque na ausência da simpatia, na ausência dessa simpatia, nos tornamos inimigos. Roberto da Mata vai dizer no Carnavais, Malandros e Heróis sobre como que essa manutenção da simpatia é a manutenção do jeitinho brasileiro. Como que ele azeita as relações para que a gente mantenha ali relações que são feitas a partir de uma simpatia em que, em vez de indivíduos, nós nos relacionamos enquanto pessoas. Em vez da gente se relacionar como uma entidade individual, abstrata, concretizada numa unidade que está, por sua vez, sob normas. Ele diz que a gente, no Brasil, uma sociedade extremamente relacional, a gente se relaciona através da figura social da pessoa, do sujeito social. Enquanto sujeito social, a gente está inserido em uma história de vida, em hierarquias sociais, em trajetórias de vida, e o jeito é essa consideração que faz com que a manutenção da simpatia seja quase que uma regra, uma norma muito implícita e explícita ao mesmo tempo, em que é necessário manter essa simpatia para que a relação seja respeitosa, para que o respeito aconteça, para que a consideração aconteça, e a rejeição muitas vezes vai cair como uma falta de respeito, uma grosseria, uma coisa de gente rude. Deixa eu ir pros comentários. Eu sou polida e direta, diz a Gabi. Claramente desagrada mais do que uma comunicação acolchoada. Definitivamente desagrada mais. Mesmo sendo polida. Porém, ser desagradável just because não é ser sincero. Às vezes é só falta de urbanidade. Sim, falta de jeito, de traquejo, de entender como é que as coisas funcionam, como é que você pode resolver as situações, concordo. Personalidade forte é eufemismo pra gente arrombada, diz o Gol. Muitas vezes é sim. Eu diria assim, personalidade forte se transformou num termo que serve pra descrever isso, né? Uma pessoa sem noção. Parece que pra cada ambiente, diz o Thiago, precisamos colocar ou retirar uma máscara. Inclusive, existe a teoria das máscaras, né? Que é utilizada também pelo Erving Goffman pra poder falar ali de interação social. Essa teoria não é dele. Eu não me lembro de quem que é a teoria das máscaras sociais. A verdade eu digo se me pedirem, fala a Rebeca. Mas sou muito polida, não exatamente falsa. Não, sim, exato. O lance é, o que é ser falso? É falar uma mentira ou ser falso é evitar o conflito? Porque tem isso. A polissemia do falso e do verdadeiro é muito relacionada, eu percebo isso no dia a dia, é muito relacionada a certas dicotomias, que muitas vezes elas estão em lugares semânticos muito diferentes, que pode ser tanto evitar o conflito, você é falso porque evita o conflito, mas você é falso porque fala mentira. Você é verdadeiro porque você entra em conflito. Ou você é verdadeiro porque você não fala mentira. Entende? Há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. São lugares muito diferentes. E eu acho que há um princípio em que o verdadeiro, o verdadeiro e o falso, principalmente em um lado dessa dicotomia, o verdadeiro e o falso, eles estão localizados numa coisa mais instintual, sabe? Numa coisa mais... É que a palavra certa não é instintual, mas eu diria assim, mais automática, mais da satisfação da vontade, do prazer, mais de um princípio do prazer, né? Eu falo porque eu quero, eu falo mesmo. Esse tipo de coisa. O verdadeiro é isso. É colocar esse instinto da agressividade, da violência pra fora de qualquer jeito, a qualquer instante. E o falso é conseguir domar esse tipo de instinto, né? Na maioria das vezes, diz o Thiago, pela minha experiência, essa verdade que não pode ser dita, que torna o outro falso, não passa de uma impressão subjetiva que só é tido como verdade por ser desconfortável. Definitivamente, Thiago. Sim, acho que você foi num ponto também que é muito interessante também, né? Que é essa coisa de que eu vou falar umas verdades. O que é a verdade? É uma impressão completamente subjetiva que é muito desagradável. Muito desagradável. E que tá sempre ali, ó, tá do ladinho do erro, tá do lado do vacilo. É aquela coisa assim de, mano, se é uma impressão subjetiva e desagradável, guarda pra você, cacete. Norbert Elias estudava os falsos, então, o processo civilizador é isso aí, de fato. De fato.
Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.